Quem aqui não tem medo dos famosos antidepressivos? Pessoal, é muito comum, completamente aceitável e compreensível que você tenha medo de usá-los, porque eles realmente causam efeitos colaterais muito desagradáveis. Eu tive duas experiências muito negativas e uma que foi satisfatória, a minha última, graças a Deus, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Mas aqui a gente vai falar sobre o medo dos efeitos colaterais, o porquê que isso acontece, na minha opinião. Pessoal, a gente quando está passando por crises de pânico e ansiedade, a gente tem muito enjoo, muita tontura, muita sensação de desmaio, ânsia de vômito. Então é muito comum que a gente tenha medo de usar um medicamento que, segundo a bula e segundo o que o médico fala, vai potencializar esses sintomas, porque são os principais efeitos colaterais dos antidepressivos. É claro que a gente vai ter medo, vai resistir a isso. Vou tomar um negócio que vai aumentar o que me causa pânico? Não tem sentido, não é, pessoal? Então, eu acho, na minha opinião, que o nosso cérebro... Gente, eu tô falando aqui bem leiga, tá? Eu não faço ideia do que ocorre no nosso cérebro. Eu digo do que aconteceu comigo. A minha crise de pânico sempre começava com um enjoo, com aquele suorzinho frio. Ali eu já sabia que a coisa vinha. E quando usei os antidepressivos, o sintoma que eu sempre tinha era enjoo. E aí, é claro, eu acho que a minha mente dava uma bugada, sabe? Meu cérebro não sabia o que estava acontecendo. Quando ele sentia aquele enjoo, ele já ficava com medo de uma possível crise. Eu já entendia assim, vai vir uma crise. E muitas vezes ficava só no enjoo, não evoluía para crise de pânico, porque era o efeito do medicamento. Mas aquilo me deixava mais ansiosa, que é muito comum no começo. Pelo menos no primeiro mês, você vai sentir uma piora sim da ansiedade usando os antidepressivos. E infelizmente, gente, isso é normal. É o que o médico acho que vai te dizer, pelo menos quando ele entrega o antidepressivo, ele já dá essa observação. Piora a ansiedade no começo da medicação. Não tem jeito, é a tal da fase de adaptação que a gente tem que passar. Então vai dar tontura, vai piorar a questão do enjoo, a alteração do apetite, às vezes para mais, às vezes para menos. Eu, no meu caso, perdia completamente o apetite. Isso vai durar muito forte, mais ou menos um mês. Depois isso vai passando e você começa a ver os resultados positivos do medicamento. Gente, ó, eu não sou exemplo para ninguém, eu sempre resisti muito à medicação, mas eu tive sim que tomar, e ela foi, no final do meu processo todo de pânico, um suporte muito importante. Por isso que eu digo, pessoal, por mais medo que você tenha de usar a medicação, conversa com o seu médico, faz isso com acompanhamento, nada de tomar e largar, não fazer o desmame correto do medicamento, porque pode sim agravar efeitos colaterais. Então faz com acompanhamento certinho, não fica trocando receitinha, né, nome do medicamento, que dê certo para ti e para o outro, porque às vezes não, eu nem vou falar o nome do que deu certo para mim, porque se eu falar, às vezes alguém vai ficar curioso nesse tipo de medicamento e não é o correto para você, não é o que vai fazer bem para você. Eu já vi gente me falando que se deu bem com Pondera, por exemplo, e foi o que eu mais passei mal. Então, pessoal, cai bem para um, não cai bem para outro. Isso é muito individual. Faz correto com o médico. Nada de ficar nessa louca aí de internet pegando receitinha. Isso não vai dar certo. Bom, gente, cuidado, porque é o nosso corpo, é a nossa mente. É chato, dá muito efeito ruim. A gente fica com mais medo ainda. Mas no final das contas, quando passa essa fase de adaptação, os efeitos, ele realmente vem, e aí a gente começa a ficar mais calmo, as crises tendem a vir com menos frequência e tudo vai entrando nos eixos. Tá bom, gente? Então, pensa bem na questão dos medicamentos, conversa, testa um, não deu, testa outro, mas não desista de buscar ajuda se for o seu caso. Muitas vezes dá para levar sem o uso da medicação, mas tem caso que não dá, como foi o meu. Tá bom, pessoal? Um beijo, tchau!